Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro aqui nas Quentes do Dia. Vamos falar sobre Luiz Sinisterra, o colombiano que tem negociação bem encaminhada com o Cruzeiro. Vamos trazer detalhes deste negócio, a expectativa das partes para uma evolução e aí para uma contratação. O Cruzeiro buscaria mais atacante no mercado? Clássico nas quartas de final da Copa do Brasil, a preparação para o duelo com o Mirassol, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as Quentes do Dia. Uma terça-feira importante, movimentada, ontem a gente falava da semana que começava com muita expectativa por reforço e também pelo sorteio da Copa do Brasil. O Cruzeiro que volta aos treinamentos nesta quarta-feira à tarde, a programação já foi divulgada. Cruzeiro treinando quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo viaja para o interior de São Paulo e joga na segunda-feira diante do Mirassol. Daqui a pouco vamos até atualizar o calendário do Cruzeiro, porque está definido. Cruzeiro joga com o Atlético Mineiro. 2 jogos, decisão da vaga na semifinal da Copa do Brasil no Mineirão. Primeiro jogo no final de agosto na Arena do Atlético e a partida de volta depois da data FIFA de setembro, no dia 11 de setembro, uma quinta-feira no Mineirão. É o Cruzeiro decidindo em casa, foi assim o sorteio. O Cruzeiro esteve representado pelo Pedro Júnior, vice-presidente, e pelo Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol. Claro que a CBF ainda vai oficializar estas datas, mas pelo calendário que temos hoje, é uma tendência do primeiro jogo ser realmente na quarta-feira, 27 de setembro. E aí, o Cruzeiro teria no calendário agora o Mirassol na segunda-feira em Mirassol, dia 23 de agosto, Internacional no Mineirão. Depois, dia 27 de agosto, uma quarta-feira, na Arena, o jogo com o Atlético Mineiro com o mando. No dia 30 de agosto, um sábado, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Aí vem a parada da data FIFA. No dia 11 de setembro, o Cruzeiro recebe o Atlético no Mineirão. É a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. É um calendário que vai permitir aí com que o Cruzeiro tenha força máxima nos 2 jogos, necessidade nenhuma, porque joga com o Mirassol na segunda, depois só no sábado diante do Inter. Aí na quarta-feira seguinte, então terá domingo, segunda, terça e a quarta para recuperação de todo mundo. Vamos só aguardar o horário, se será 7h30, 9h30 da noite. E depois joga no sábado, aí contra o São Paulo, se precisar, pode preservar um ou outro. Aí vem uma data FIFA e somente no dia 11 de setembro a partida de volta desta fase, então, de quartas de final da Copa do Brasil. Sobre o mercado, informação que a gente antecipou mais cedo, Cruzeiro tem uma negociação bem encaminhada com o atacante colombiano Luiz Sinisterra, 26 anos, ele pertence ao Bournemouth, da Inglaterra. O Sinisterra teve alguns problemas aí musculares, 2 lesões musculares nos últimos meses, que até atrapalhou o processo. Hoje ele está recuperado, vem fazendo treinamentos com a equipe inglesa na pré-temporada, não foi relacionado para amistosos, mas a questão física não deve ser problema. Claro que, fechando todos os detalhes que faltam, ele vai passar por exame médico e só será jogador do Cruzeiro depois de tudo aprovado. Mas é uma conversa que avançou bem nas últimas horas, uma negociação aí que já vem de alguns dias e caminha para um desfecho positivo realmente. É a informação que a gente tem. Alguns termos ainda estão sendo definidos, como por exemplo, as condições para a vinda do Sinisterra. Claro que tem uma negociação bem encaminhada, né? Então são detalhes, mas o Cruzeiro trabalha com uma vinda do atleta para que ele fique alguns anos no Cruzeiro, até porque o combo, né,
do Sinisterra, e aí quando a gente fala combo, envolve tudo relacionado à grana, né? Não só em termos de aquisição, de salário, de comissão, de luvas e etc. Então, o Cruzeiro trabalha com o Luiz Sinisterra vindo, dando muito certo e ficando por algumas temporadas aqui na Toca da Raposa 2. É um jogador que teve o aval, claro, do técnico Leonardo Jardim. Acho que o currículo do atleta dispensa aí a apresentação, né? Nenhum jogador que não tenha qualidade não iria movimentar aí em 2 transferências quase 50 milhões de euros, né? É esse o atleta que o Cruzeiro quer e que negocia, e com uma negociação bem encaminhada e a expectativa de um desfecho positivo nos próximos dias. Claro que por se tratar de um grande jogador, né, de uma possível grande contratação, isso aí tem termos importantes para que tudo esteja ali no papel e a negociação seja totalmente fechada. Mas a expectativa é boa, vamos aguardar aí os próximos dias. E, fechando com o Luiz Sinisterra, o Cruzeiro parte para uma outra opção. Claro que tem um leque de nomes aí que o clube vem conversando. Quando a gente falava nos últimos dias e todo mundo achava que era o noticiário está repetido, é porque eram esses nomes aí que o Cruzeiro vinha conversando, né? E avançando aos poucos, sem chamar a atenção do mercado e assim vai. Mas a ideia é ter 2 atacantes aí para esta janela de meio do ano. Um devendo ser o Luiz Sinisterra, e que assim seja, e o outro ainda a gente vai em busca deste nome. De cara já o primeiro nome, pum, Cruzeiro. Vamos ver o adversário do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, pronto. O resto do sorteio não importou mais até para o próprio Brasil. Porque durante os outros times que foram sorteados, a galera fala, nossa, mas deu o clássico que deu. E aí se tornou o assunto principal, né, Samuca? Não tem jeito, está definido o adversário do Cruzeiro, está definido o caminho que o Cruzeiro vai precisar cumprir caso a gente chegue em mais uma final de Copa do Brasil. Pela frente, nosso rival histórico, o Atlético Mineiro. Samuca. Sim, ô Valu, eu acho que tirando o que tem de personagem aí em todas as redes sociais, né? Um vai respeitar o outro. Acho que o Cruzeiro tem aí um ponto que é importante, a decisão no Mineirão. Pelo cenário que se desenhou depois que o Cruzeiro se arrumou com o Leonardo Jardim e foi enfrentar o Atlético Mineiro, né? Aquela lembrança que a gente tem do jogo, de como foi a postura e tudo, né? E de como o Atlético chegou às quartas de final, passando pelo Flamengo, né? Como foi a postura do Atlético aí nesses duelos das oitavas de final. Mas claro, né? É um duelo, para mim, em aberto, e o Cruzeiro tem totais possibilidades de fazer um grande jogo na Arena e trazer a decisão aqui para o Mineirão, porque não vejo o Atlético Mineiro com a postura que ele teve num jogo de ida dentro do seu estádio, né? Pelo menos é o que eu imagino. O chaveamento acho que ficou bem parelho aí nas divisões aí, né? Penso que do outro lado ali, querendo ou não, Vasco e Botafogo é um clássico ali do Rio, né? E Fluminense e Bahia vão ser aí 2 bons duelos também. Então, ficou legal o chaveamento, Valu. Claro, né? A gente passar ali, tem um Corinthians e Atlético Paranaense para decidir outra vaga. Vamos lá, não tem que escolher adversário. Às vezes que a gente conquistou o título de Copa do Brasil, só pegar aí. Véio. Não teve adversário fácil no caminho do Cruzeiro. Né? E aí, a Copa do Brasil, Valu, cada vez mais, ela, quando chega nesse tipo de fase, só tem equipes qualificadas, né? É óbvio que a gente tem que ponderar a questão do Atlético Paranaense, até o São Paulo vinha encaminhando muito bem a classificação, mas jogo de mata-mata, né? Tem as suas circunstâncias, seu goleiro é expulso e o Atlético Paranaense consegue ali nos pênaltis a classificação. É um time de Série B
e que está tendo dificuldades na segunda divisão. Então a gente imagina que o Corinthians, mesmo passando por momento aí de turbulência, consiga avançar. Mas quando chega nessa fase, todas as equipes são qualificadas, estão aí por um motivo, né? Deixaram para trás grandes camisetas e não acho que está super equilibrado. Não tenho essa questão de achar que um lado está mais fácil do que o outro a nível de chaveamento. Sobre o nosso confronto, eu acho que sempre que for possível evitar um clássico, eu prefiro, e aí eu acho que não é nem só para o Cruzeiro, qualquer clássico, eu acho que é um jogo em que as forças se equilibram demais, e mesmo quando às vezes o seu time está num nível melhor, por ter toda essa questão do clássico, as forças acabam se equilibrando, o jogo ganha outros contornos, e acaba valendo muito mais do que a própria classificatória. Mas dito tudo isso, acho que o Cruzeiro tem plenas condições de avançar, sim. O fato de definir em casa ao lado do seu torcedor é um trunfo para esse time do Leonardo Jardim. Eu não tenho lá tanta convicção de que o treinador do Atlético Mineiro vai jogar de uma maneira tão diferente assim do que jogou aqui no Mineirão ou lá no Maracanã, mesmo sendo em casa o primeiro jogo, porque para mim está muito claro, não sei para ele, mas para mim está muito claro que ele foi bem sucedido em parar times que são melhores que o dele, tendo essa postura. E aí, num jogo de 180 minutos, independente de onde são os primeiros 90 minutos, se a intenção dele primária é sobreviver e parar times que são melhores que o dele, objetivamente, bola por bola, né? Talvez essa seja a melhor estratégia. Se provou efetiva aqui no Mineirão, onde ele sai com um empate muito satisfeito, inclusive, e mais ainda lá no Maracanã, quando ele sai com 1-0 do placar. Então, haver a postura, né? Claro, jogar em casa, ao lado do seu torcedor, pode ter ali uma certa impaciência, mas não me surpreenderia, não, porque foi efetivo. E aí a importância do Cruzeiro fechar suas contratações, né? Acho que seria muito bom ter esse cara aqui que consegue quebrar linhas, que tem o drible, que tem uma boa finalização, um número razoavelmente bom de participações em gols, para ser mais uma solução, mais uma alternativa para o Leonardo Jardim num confronto que certamente vai ser muito pesado e decidido no detalhe, né? Clássico normalmente é decidido no detalhe. Acho que o Cruzeiro, em 180 minutos, tem condições de ser melhor que o Atlético Mineiro e avançar. Mas 2 semanas no futebol brasileiro, meu amigo, parece 20 anos. Então hoje a gente faz uma projeção, mas tem que esperar para ver como as coisas se desenrolam. E é isso, jogo grande, né, de uma competição grande, e acredito que se o Cruzeiro conseguir avançar, vai com muita moral, tanto para a semifinal da Copa do Brasil, quanto também para a sequência do Brasileirão. Adversário duro, né? Dos mais duros que o Cruzeiro poderia ter nessa fase, talvez o mais por conta de ser clássico. Clássico não tem muito para onde correr, né? E aí, nesse caso de um cenário de quartas de Copa do Brasil, se o Cruzeiro passa, ele se credencia como o favorito para vencer a Copa do Brasil. Se ele cai, abre um cenário aí para uma certa pressão, né? É algo que a gente sabe que vai acabar acontecendo, mas o Cruzeiro tem totais condições de passar por cima do Atlético Mineiro. Além do que o Samuca falou, tem um ponto que me chama muita atenção, que é a logística. O Jardim, depois do jogo contra o CRB, ponderou sobre essa questão da quantidade de viagens. Se tem algo bem interessante nesse confronto contra o Atlético, é o fato de que o Cruzeiro não vai ter que viajar, vai permanecer em Belo Horizonte. O Cruzeiro vai ter 4 jogos em sequência dentro de BH. Ele joga contra o Internacional no Mineirão. Depois disso, ele joga contra o Atlético Mineiro na Arena, depois joga contra o São Paulo no Mineirão. Aí tem a parada para a data FIFA, quando já voltar, o Cruzeiro joga contra o Atlético no Mineirão. Então são 4 jogos em Belo Horizonte. Enquanto o Atlético, com uma competição a mais, vai ter que se desgastar com viagens, né? Antes, por exemplo, do primeiro jogo, o Atlético tem um jogo contra o Godoy Cruz na Argentina, vai ter uma viagem desgastante. Depois disso, joga contra o São Paulo fora de casa, e aí, depois de 2 jogos fora de casa, joga contra o Cruzeiro como mandante, né? Aí tem a volta da data FIFA já contra o Cruzeiro no Mineirão. Antes disso, até antes da parada para a data FIFA, tem mais um jogo fora do Atlético, que é contra o Vitória. Então tem um cenário legal aí para o Cruzeiro, né?
Um cenário onde os jogadores vão se desgastar menos e que o Jardim tanto ansiava. Para ele falar depois do jogo contra o CRB que as muitas viagens o incomodam, é claro que ele fica satisfeito com esse ponto. E aí, algo muito particular. O Cruzeiro tem uma chance de quebrar uma escrita negativa dos últimos anos contra o Atlético dentro de uma Copa do Brasil. Isso tem que servir como uma motivação imensa, né? O Cruzeiro já é um candidato ao título da Copa do Brasil, pode voltar a conquistar ela depois de 7 anos, mas aí pensando em histórico de clássico, infelizmente, por tudo que aconteceu nos últimos anos, tanto de um lado como de outro, o retrospecto do Cruzeiro em clássicos acabou caindo. Se a gente pega os últimos 15 clássicos de 2020 para cá, nos últimos 5 anos, o Cruzeiro só venceu 3. O Atlético conseguiu vencer o dobro, e aí dentro disso até conseguiu vencer por 2 vezes o Cruzeiro em finais de Mineiro. Não é algo legal, não é algo que o cruzeirense se acostumou. O Cruzeiro já saiu daquela fase de reconstrução, que ótimo. Mas ele ainda está tentando se impor, se reafirmar em muitas questões. Isso passa por volta a Libertadores, por conquista de títulos, e para mim, voltando também a ter força em clássicos. E aí agora esse cenário pintando do Cruzeiro enfrentar o Atlético em uma quartas de final de Copa do Brasil, para mim é fantástico. É uma boa forma de deixar de lado o que aconteceu nos últimos anos e seguir em frente. Então, estou com a expectativa lá em cima para esse jogo, que, como falei, o confronto no geral vai ser duro, mas eu vejo plenas condições do Cruzeiro estar avançando e chegando com ainda mais força para a semifinal. O Cruzeiro vai enfrentar o adversário que, quando a gente pega daqueles times do G12, né? Sem sombra de dúvidas, aquela partida de 18 de abril, quando o Cruzeiro enfrentou o Atlético Mineiro no Mineirão, do G12 ali, foi a equipe que melhor defendeu o Cruzeiro. Melhor defendeu o Cruzeiro porque só se propôs a defender o Cruzeiro. Eu estou muito na linha, e não tem problema, tá, pessoal? O futebol tem várias maneiras de se jogar. Eu estou muito na linha do que a Rafa disse. Quando a bola rolar lá na arena, e aliás, já vou deixar uma opinião bem clara aqui. Eu tive um amigo hoje que, enquanto eu estava nos Donos da Bola, amigo cruzeirense, deve estar nos assistindo aqui também, ele falou assim: ô Valu, defende aí 10% de torcida do Cruzeiro na arena e 10% de torcida do Atlético Mineiro no Mineirão. Eu falei, não vou defender uma postura que não é a minha, né? A minha postura é bem clara, todos já sabem disso, que o jogo na arena seja somente com torcida do Atlético Mineiro e que o jogo no Mineirão seja somente com torcida do Cruzeiro. É a minha postura com relação a isso. Então, assim, foi o time que melhor marcou o Cruzeiro, mas também só marcou, né? Não espero um Atlético Mineiro querendo fazer valer o fato de jogar na arena o primeiro jogo. Vamos fazer o resultado aqui. Eles vão buscar, evidentemente, fazer o resultado, mas temos que levar em consideração, o Cuca sabe muito jogar também esse tipo de mata-mata. Acho que não precisa de falar muito a respeito. Passou nos pênaltis contra o Flamengo, sim, é verdade, mas ele soube jogar muito bem o jogo no Maracanã e boa parte do jogo também na arena. Enfim, o Jardim é um técnico que, daquele confronto de abril para cá, eu só consigo ver evolução com relação ao trabalho do Jardim. Evoluiu muito, naquela época até vinha numa sequência também de vitórias, né? O Cruzeiro tinha ganhado do Vasco, do Vila Nova, do Flamengo, e aí veio o Atlético Mineiro, poderia ter feito até as 4 vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro ainda não conseguiu fazer. Então eu vejo muita evolução também do time do Jardim com relação a possibilidades. Claro, enfrentamos dificuldades, sim, com adversários fechados recentemente, o próprio Ceará, o próprio CRB no Mineirão foi assim, o Santos, né? O Santos eu já acho que já foi mais uma questão de um déficit de atenção do Cruzeiro dentro dos primeiros 15 minutos ali do segundo tempo, mas, enfim, é o adversário que tem. O Cruzeiro precisa de ter um nível de atenção, Daqui a pouco eu vou falar por que eu estou sublinhando bastante
atenção. O Cruzeiro tem que dividir, o jogo tem que ser firme nos duelos, no drible, na marcação, mas o Cruzeiro não deve cair em provocações. O Cruzeiro não pode se esquecer. Você pode provocar também dentro do jogo, mas o Cruzeiro não pode ser levado para um lado psicológico que em algum momento se esqueça do que ele é capaz de fazer com a bola nos pés ou marcando o adversário, né? Então, que esse trabalho a gente sabe, né? Tem as idolatrias de mensais espalhadas pelo outro lado, né? Gente que chegou outro dia, mas aí cada um constrói a própria idolatria de acordo com o tamanho e com a história do próprio clube também. Eu não vou entrar no mérito da questão, né? Então a gente sabe, vamos ver, já estamos vendo, né? Muitas coisas na rede social. Isso, cara, o Cruzeiro tem um jogo pela frente, já competiu com adversários, com todo o respeito que merece a qualidade do Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro já superou na temporada, jogando muito, mas muito futebol, adversários bem superiores, e isso não quer dizer que está ganho, não. Eu estou falando onde esse time do Cruzeiro, treinado pelo Leonardo Jardim, já demonstrou que é capaz de atingir com relação a nível de futebol. Mas se você deixa, né, e às vezes são, né, pequenos fragmentos que entram na mente e fazem você se desconcentrar do jogo. Quer ter um jogo de palavras? Ótimo, tenha. Reclamações, sabemos, né? Tem um expert lá do outro lado de tentar apitar o jogo, que tem alguém com a faixa de capitão, o Lucas Silva está lá para isso também, né? Para fazer esse papel, ótimo. Mas se tivermos de entrar nesse tipo de jogo, que seja até o ponto que a gente não abandone a nossa capacidade dentro de campo para fazer esse jogo e para vencer. Porque temos capacidade, sim, isso já foi demonstrado ao longo da temporada, de superarmos esses adversários e continuar a nossa caminhada na Copa do Brasil 2025.